Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente em nossos corações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Tamando ATI. Estamos iniciando mais um vídeo do quadro pós-jogo do Corinthians, é isso mesmo. Corinthians que ontem à tarde na Neoquímica Arena teve a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Estreou em casa, torcida a seu favor, estádio cheio como sempre, porém, infelizmente, empatou sem gols aí contra o Atlético Mineiro, né? Para muitos aí pode-se falar aí que o Atlético Mineiro, né? Campeão mineiro, pode-se considerar aí um dos favoritos a brigar pelo título, mas o Corinthians, né? Jogando em casa, não poderia, né, ter empatado pelas circunstâncias do jogo, tá certo? Corinthians aí que, jogando em casa, diante da sua torcida, né, estádio lotado e mais, com o segundo tempo aí, com um jogador a mais. O segundo tempo inteiro com um jogador a mais, né, não conseguiu aí criar grandes chances e não conseguiu aí fazer o seu gol e sair, né, do zero, tá certo? Vamos falar aí um pouco sobre o jogo, né? Corinthians aí estreia mais uma vez aí contra um time mineiro, dentro de casa, igual ano passado estreou contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, venceu, esse ano estreou contra o Atlético Mineiro e empatou também na Neoquímica Arena, tá? Corinthians foi a campo com Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo no setor defensivo. Meio campo, Ranieri, Fausto Vera e Garro. E no ataque, Romero, Yuri Alberto e Wesley, tá certo? O Corinthians aí fez essa escalação que o técnico Antônio Oliveira, né, às vezes muda uma peça ou outra, mas basicamente são esses aí os titulares. Às vezes ele entra com o Pedro Raul, deixa o Romero na reserva, ou põe o Wesley na reserva. E outros jogadores aí, como o Igor Coronado, tá ganhando espaço no time. Pode ser aí que tem algumas modificações, mas a base do time do Corinthians é basicamente essa, tá? Começou aí logo no primeiro minuto, com uma falta aí para o Corinthians, né? Garro cobrou, mas o goleiro do Atlético Mineiro aí não teve dificuldade de defender. Depois só tivemos aí um lance de perigo aos 13 minutos com o Atlético Mineiro, né, que chegou tocando pela direita, como eu sempre falo. Jogadores aí, times que jogam contra o Corinthians, que tem um bom toque de bola, né, terá facilidades aí contra esse time aí que o Corinthians vem jogando, né? Não é de hoje que eu falo que os times aí que tocam bem a bola, fazem tabelas, boas triangulações, entra na zaga do Corinthians como quer, tá? E foi o que aconteceu, o Atlético chegou aí tocando pela direita, né? O Hulk recebeu, finaliza aí, e o Cássio aí fez uma boa defesa, tá? Um lance aí, depois que nós tivemos só no finalzinho aí do primeiro tempo, que tivemos aí um gol anulado do Atlético aí por um impedimento. Também aí o jogador cruzou a bola nas costas da zaga. Corinthians também, bola aérea é um grande problema, não consegue ganhar os jogadores não têm tempo de bola e ficaram só olhando o jogador entrar pelas costas da zaga, fazer o gol, porém estava impedido, ainda bem, né? Nesse meio tempo aí, como eu havia dito, de 13 a 41 minutos, não tivemos aí grandes lances, tanto do Corinthians quanto do Atlético. Um jogo aí de perde e ganha a bola aí no meio campo, porém teve bastante cartões, né? Foi um jogo aí que o árbitro parou bastante faltas aí fortes e teve aí uns 5, 6 cartões aí para nesse meio tempo, né? 3 para o Corinthians, 2, 3 aí para o Atlético Mineiro. Tanto que aos 49 minutos, né, tivemos aí um cartão vermelho aí para o Atlético, né, uma entrada aí do jogador do Atlético em cima do Yuri Alberto. O juiz foi lá e expulsou.
E o Corinthians aí foi para o intervalo, esse lance aí foi no finalzinho aí do primeiro tempo, o Corinthians foi para o intervalo com um jogador a mais, e assim permaneceu até o final do jogo. Porém, né, no intervalo aí, saiu o Fagner para a entrada do Matheus França. Segundo tempo começa, o Corinthians só teve assim um lance de destaque aos 13 minutos com uma boa jogada do Wesley. O Wesley fintou um jogador, deu uma caneta no segundo jogador do Atlético Mineiro, ou seja, limpou dois, finalizou, conseguiu finalizar. O goleiro do Cruzeiro aí fez uma boa defesa e achando aí que o Corinthians, né, ia ter mais volume de jogo, ia ter mais chances, ia para cima do Atlético para vencer o jogo, não teve assim tantos lances de perigo. Aos 27 aí saiu o Fausto Vera para a entrada do Michael e saiu o Gustavo Henrique para a entrada do Paulinho. Aos 32 saiu o Garro e entra o Igor Coronado, tá? Aos 33 o Coronado aí já entrando 1 minuto depois, cruza aí para a finalização do Romero que vai para fora. Então, também aí, né, outro lance aí mal aproveitado. Aos 34, o Hugo cobra a falta de longe, mas a bola passa aí pela direita, né? Passou perto do gol, mas o goleiro aí só acompanhou. Então não teve assim, né, lances que falava, pô, quase saiu o gol do Corinthians. Só um no finalzinho, para não dizer que não teve, vai. Aos 36 aí saiu o Romero aí entre o Pedro Raul. Aos 42 o Hugo aí pegou uma sobra de bola e deu um belo chute assim de fora da área, né? A bola passou perto aí do ângulo direito, mas aí acabou indo para fora. Esse assim foi um lance assim que eu levantei do sofá e falei, achei que seria gol. Mas a bola infelizmente aí foi para fora. E aos 44 aí o Hugo se antecipou, o jogador do Atlético, mas também finalizou para fora. Aos 46, falta de longe para o Atlético Mineiro. De longe, assim, um pouco afastado da área, né? O Gustavo Scarpa aí chuta para a defesa de Cássio, né? Tivemos, assim, no final, 2 lances para o Atlético Mineiro. Então, o Corinthians jogando em casa, diante da torcida, estádio lotado, um jogador a mais, precisando da vitória, né? No finalzinho do jogo aí, quem chegou com mais perigo foi o Atlético Mineiro. Teve essa falta, um pouquinho distante, que o Gustavo Scarpa chutou, o Cássio não teve dificuldade de defender, porém no final do jogo, aos 51, uma falta aí perto da meia-lua da área, que aí sim o Scarpa de novo foi finalizar, aí ele jogou, né, deu um chute aí no alto, do lado esquerdo, aí o Cássio foi buscar uma defesaça aí do Cássio aí, que fez uma bela defesa nesse lance, que aí quase o Atlético Mineiro aí abre o placar e praticamente venceria o jogo, porque nesse meio tempo aí dos acréscimos aí, a partir dos 45 minutos, o juiz deu 7 e depois deu mais 3, ou seja, totalizando 10 minutos, o jogo parou bastante, muitas faltas, muitos cartões, muitas discussões, muitas reclamações, e isso acabou também afetando muito aí, né, o final do jogo. Porém, o Corinthians aí só teve essa grande chance aos 42 minutos com o Hugo. Como eu disse, aí quase que eu levantei do sofá achando que seria gol. Precisava muito aí de um golzinho aí do Corinthians. Aposto aí em mais de meio gol e o jogo me termina 0-0. Vai a merda, né, Corinthians? Perdi meu tempo e meu dinheiro. É demais. E no finalzinho do jogo aí, teve 2 chances boas aí para o Atlético Mineiro. Tentar abrir o placar. E o Corinthians aí precisa muito a melhorar, né? Ganhou uns jogos aí, ganhou um empate na Sul-Americana, ganhou na Copa do Brasil, mas precisa e muito aí melhorar seu setor defensivo, né? Precisa melhorar aí a finalização, ou seja, coisas que seriam básicas aí para um time da grandeza do Corinthians e para jogadores profissionais que vestem a camisa do Corinthians, tá certo? Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, né, contra o Juventude, fora de casa, lá em Caxias,
pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos torcer aí, pelo amor de Deus, que Corinthians faça um bom Campeonato Brasileiro, principalmente, né, em jogos fora de casa. Que jogos fora de casa o Corinthians tem uma certa dificuldade aí para ganhar, né? E campeonato de pontos corridos é isso. O Corinthians, para mim, com um jogador a mais no segundo tempo, deveria ter vencido. O time que quer jogar um campeonato igual ao Campeonato Brasileiro precisa fazer a sua lição de casa, vencer dentro de casa e somar o máximo de pontos aí que conseguir fora, tá certo? Para mim o Corinthians deixou de ganhar 2 pontos e vamos ver aí na segunda rodada contra o Juventude se consegue aí, né, a sua primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro, tá certo? Então conto com vocês aí, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho e até o próximo jogo aí, até o próximo vídeo do pós-jogo do Corinthians. Juventude e Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Conto com a presença de vocês. Obrigado e tchau!